Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 56. Bons estudos! Estes artefatos e armamentos militares foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. O que será que aconteceu de tão grave para ter estourado a Segunda Guerra? Afinal de contas, a Europa mal tinha se recuperado da Primeira Guerra e já estava entrando numa Segunda. Aliás, o que será que a Primeira Guerra tem a ver com a Segunda? Tem tudo a ver, mas para a gente entender direitinho o que foi esse período entre guerras, que foi o período do final da Primeira Guerra até o começo da Segunda Guerra, a gente precisa entender primeiro quais foram os motivos que detonaram a Segunda Guerra Mundial. E é exatamente este o tema dessa teleaula. Hoje você vai ver que a Segunda Guerra foi provocada pelas ambições imperialistas da Alemanha, da Itália e do Japão. Você vai ver também o que foi o nazifascismo alemão, o fascismo italiano e como era o governo militarista japonês. Fome, miséria, inflação estratosférica. A Europa, em especial a Alemanha, viveu dias difíceis depois que a Primeira Guerra terminou. E foi em meio à miséria e à desesperança daqueles tempos que surgiram em alguns países alguns regimes totalitários. Oi, o que é regime totalitário? Regime totalitário é um regime que exclui a opinião do povo. Regime totalitário é um regime onde não existe democracia, um regime onde nós temos um ditador. Regime totalitário é um regime adquirido por meio da força. Para não ficar nenhuma dúvida, vamos dar uma olhadinha aqui no dicionário. Aqui, ó, totalitário. Totalitário disse do governo, país ou regime em que um grupo centraliza todos os poderes políticos e administrativos, não permitindo a existência de outros grupos ou partidos políticos. Ou seja, totalitário é um regime onde apenas um grupo assume o poder, determinando os rumos do país. E foi mais ou menos isso que aconteceu em alguns países da Europa após a Primeira Guerra Mundial, especialmente na Itália e na Alemanha. Mas por que surgiram esses regimes totalitários nesses países? Tanto na Itália como na Alemanha, os regimes totalitários surgiram e cresceram por causa dos resultados da Primeira Guerra. Na Itália, por exemplo, havia uma grande insatisfação, pois os italianos, além de não receberem as colônias que esperavam após a partilha da Primeira Guerra, também viviam na pele os sofrimentos do pós-guerra. A pobreza podia ser vista por toda parte. Sem esperanças, insatisfeitos, empobrecidos, os italianos estavam se agarrando a qualquer ideia que lhes desse um pouco de alento, de futuro, que os fizesse se sentir grandes novamente. E foi um pouco disso tudo, dessa esperança perdida, que eles vislumbraram no movimento que começava a ganhar a Itália, o fascismo. Um movimento nacionalista liderado por Benito Mussolini. O fascismo era contra a democracia e o comunismo. Para o fascismo, o que contava era a autoridade do Estado. Uma autoridade que estaria acima de tudo e de todos. Ou seja, o fascismo pregava a ditadura do Estado. De um Estado forte que fizesse da Itália uma potência militar e industrial. Naquele momento, do jeito que os italianos estavam com a moral baixa, tudo que a maioria deles queria como líder era alguém que tivesse pulso firme. E foi o que aconteceu. Apesar de provocar revoltas e conflitos armados, o fascismo se espalhou rapidamente na Itália. E Mussolini foi passo a passo chegando ao poder. Até que um dia... 1922. Disposto a tomar o poder pela força, Mussolini e seus partidários fascistas marcham sobre Roma. Organizado militarmente, o fascismo depõe o rei Vítor Emanuel III e estabelece a ditadura fascista. Benito Mussolini tinha finalmente o poder do Estado italiano nas suas mãos. Mas é isso que eu não estou entendendo, Vicente. O que você não está entendendo, Gil? Olha, se Mussolini era contra a democracia e pregava descaradamente a ditadura, por que os italianos apoiaram o fascismo? Bom, eles também não tinham muita saída naquela situação que eles estavam, né? Era muita pobreza no país inteiro. E depois tem outra. Depois que o Mussolini tomou o poder, ele realmente conseguiu transformar a Itália numa potência industrial, militar, entendeu? Então quer dizer que o fascismo tirou a Itália do buraco? Ah, e como? 1934.
12 anos depois de ter abraçado o fascismo, a Itália inicia sua expansão imperialista. As tropas de Mussolini invadem a Abissínia. A Sociedade das Nações protesta, mas de pouco adianta. Como resposta, Mussolini não só deixa a sociedade, como também faz uma aliança com o alemão Adolf Hitler, criando o eixo Roma-Berlim. Mas espera um pouco. Se a Itália fascista fez um acordo com a Alemanha, então é de se supor que a Alemanha também vivia sob um regime totalitário. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. A Alemanha, após a Primeira Guerra, também viveu sob um regime totalitário. Um regime que se chamava nazismo. Esse símbolo aqui, chamado suástica, é o símbolo do nazismo. E isso você já deve ter visto no cinema ou mesmo na televisão. Apesar de algumas diferenças, o nazismo alemão era muito parecido com o fascismo italiano. Os nazistas também acreditavam num Estado autoritário, dirigido por um chefe com plenos poderes para guiar a nação. Havia, no entanto, no nazismo uma ideia nova, a ideia da raça. Para Hitler, a raça germânica, além de ser superior às demais, estava predestinada a dominar o mundo. Por isso, a eliminação ou até o extermínio de populações consideradas de raças inferiores, entre elas os judeus e os ciganos, eram plenamente justificáveis pelos nazistas. O antissemitismo, inclusive, ou seja, a ideia de se perseguir judeus, foi uma das principais bases de onde se originou a ideia de raça dos nazistas. Por isso, a ideia de superioridade racial dos alemães é uma das características mais marcantes do nazismo. E também a sua principal diferença com relação ao fascismo. Mas por que será que o nazismo e as suas teorias racistas ganharam tanto espaço na Alemanha? O nazismo cresce na Alemanha pelos mesmos motivos que fizeram do fascismo um sucesso na Itália, a pobreza gerada após a Primeira Guerra. Na Alemanha, a situação era ainda pior. Além de terem perdido territórios, os alemães foram humilhados após o desfecho da Primeira Guerra Mundial e tinham que pagar dívidas de guerra impostas pelos vencedores, que eram pesadíssimas, aumentando ainda a miséria do povo alemão. A situação vivida pelos alemães, é claro, provocou um descontentamento generalizado. Desempregados, ex-combatentes da Primeira Guerra e milhares de pessoas arruinadas pela crise econômica foram atraídos pelas ideias do nazismo e, sobretudo, pelo carisma de seu principal líder, Adolf Hitler. Depois de conquistar inúmeros seguidores, o nazismo tem um crescimento fulminante. 1933. Hitler é indicado chanceler. Em pouco tempo, suspende os deputados da oposição, elimina todos os partidos políticos e persegue de maneira implacável os esquerdistas. Um ano depois, em 1934, morre Hindenburg. Hitler assume plenos poderes e recebe o título de Führer, líder em alemão. As tropas juram obediência incondicional à sua pessoa. A Alemanha, por fim, adota integralmente o nazismo. Em pouco tempo, o regime nazista passa a controlar todos os aspectos da vida alemã. Economia, educação, movimentos trabalhistas. O nazismo estava por toda a parte, seja por força da sua eficiente propaganda ou da atuação da temida polícia secreta, a Gestapo. Livros considerados perigosos foram queimados e até campos de concentração foram construídos para prender os inimigos do regime. Em pouco tempo, a Alemanha nazista se reergue novamente e reinicia uma impressionante escalada armamentista. Transforma o seu exército em um dos mais potentes do mundo e estrutura a sua marinha e aviação com equipamentos superiores aos dos países capitalistas. A Alemanha nazista finalmente está pronta para empreender a sua expansão imperialista. Ou melhor, quase pronta. Porque ainda era preciso testar aqueles inúmeros equipamentos bélicos recém-fabricados. Será que eles funcionariam? Seriam mesmo eficientes? Mas como testar equipamentos bélicos? Ora, para isso, nada melhor do que participar de uma guerra. Principalmente se essa guerra estiver sendo provocada por um regime igualmente totalitário, que é exatamente o que estava acontecendo na Espanha. Madrid, Espanha. Querida Dolores, Madrid é uma cidade maravilhosa e o povo espanhol é muito simpático. Mas o que me surpreendeu mesmo
foi uma parte da história espanhola que eu não conhecia e que até hoje traz péssimas lembranças. É a história da Guerra Civil Espanhola. Escute uma coisa, e morreu muita gente nessa guerra, Gil? Olha, 700 mil espanhóis. E olha, mais de 500 mil espanhóis tiveram que emigrar, entendeu? Para fugir da perseguição do general Francisco Franco. Sim. Porque assim como o Hitler, o Mussolini, o Franco impôs à Espanha um regime totalitário, nacionalista. Sim. Só que na Espanha houve uma reação às suas ideias. Uma reação dos que defendiam a República Democrática. Uma defesa feita principalmente pela esquerda espanhola, como os socialistas, os comunistas, os anarquistas. E vem dessa reação a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, apesar de ser uma guerra interna, contou com a participação de tropas internacionais de voluntários vindos de vários países. De um lado, lutando contra o general Franco, e do lado da esquerda espanhola, vieram soviéticos, americanos, franceses e até brasileiros. Já do lado do generalíssimo Franco, como o ditador espanhol era conhecido, estiveram presentes tropas da Alemanha nazista e da Itália fascista. Franco venceu a guerra. Uma guerra que acabou servindo como uma espécie de laboratório de ensaio das armas que seriam utilizadas logo depois, na Segunda Guerra. Mas a Alemanha não se limitava apenas a testar as suas armas na Espanha. Enquanto algumas de suas tropas bombardeavam os inimigos de Franco, outras iam conquistando os novos territórios para os alemães. Primeiro foi a Renânia, que os alemães conquistaram em 1936. Em 1938, foi a vez da Áustria e da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Dessa forma, aos poucos, a Itália e principalmente a Alemanha foram realizando o seu projeto imperialista de expandir o seu domínio por outros territórios. Mas não eram os únicos. Do outro lado do planeta, um outro país também tinha ambições imperialistas. E como os alemães e italianos, desenvolveu uma poderosa máquina de guerra. Esse país era o Japão. Após empreender uma série de ocupações pela Ásia, a partir de 1931, o Japão se aproxima da Alemanha e da Itália e declara guerra à China, país que quer conquistar a qualquer preço. Como você está percebendo, tanto a Itália como a Alemanha ou o Japão viveram sob regimes totalitários, nacionalistas e expansionistas durante as décadas de 20 e de 30. Basicamente, eram regimes que não aceitavam nenhum tipo de oposição e que queriam expandir as suas fronteiras por outros territórios. Depois de anos se preparando para a guerra, esses países finalmente se transformam em potências militares e resolvem dar cabo ao seu objetivo maior, conquistar o mundo. Vem daí, dessa empreitada expansionista, o início da Segunda Guerra Mundial. Mas esse já é um assunto que vai ficar para a próxima teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a Segunda Guerra foi provocada pelas ambições imperialistas da Alemanha, da Itália e do Japão. Você viu também o que foi o nazismo alemão, o fascismo italiano e como foi o governo militarista japonês. Na próxima teleaula, você vai ver como foi a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que contou inclusive com a participação da Força Expedicionária Brasileira, onde soldados como o Sr. Vitor Santana ajudaram a vencer as tropas de Mussolini na Itália. Não foi isso, seu Vitor? Mas isso é um assunto para a próxima teleaula.